Arcades sempre foram um ponto de encontro para diversão, risadas e competições entre amigos. Mas, e se te disséssemos que alguns desses locais guardam segredos sombrios? Histórias macabras de desaparecimentos e eventos inexplicáveis que desafiam a lógica e testam os limites da sanidade. Hoje, você está prestes a conhecer 3 histórias de terror aterrorizantes, ocorridas em arcades que nunca mais serão os mesmos. Relatos reais de pessoas que, ao inserirem uma ficha em uma máquina, iniciaram um jogo do qual nunca conseguiram escapar. Prepare-se para uma viagem sombria pelos mistérios dessas máquinas enigmáticas, onde o medo é o único vencedor. O que você faria se, ao jogar, as sombras saíssem da tela? Se as luzes se apagassem e, no reflexo escuro, você visse algo ou alguém te observando? Bem-vindo ao Arcade Amaldiçoado, onde o jogo começa, mas você nunca sabe como ou se ele vai terminar. O Arcade dos Desaparecidos. Era um arcade comum em uma cidade pequena, conhecido por sua coleção de jogos antigos. Mas havia um jogo, em especial, que ninguém conseguia identificar. Um console empoeirado no fundo do salão, sem nome ou instruções. Os que tentavam jogar relatavam a mesma experiência. O jogo começava normalmente com um cenário sombrio e pixelado, mas logo o jogador via seu próprio reflexo na tela. O personagem no jogo imitava todos os seus movimentos. Quando menos esperavam, a tela tremia e a versão pixelada deles desaparecia na escuridão. Na semana seguinte, as mesmas pessoas que jogaram o jogo misterioso desapareciam na vida real, deixando apenas suas fotos pixeladas impressas no lugar onde sentaram no arcade. Algumas testemunhas juram ter visto os rostos dessas pessoas aprisionados nas telas dos outros jogos, como se estivessem pedindo por ajuda. Com o passar do tempo, o boato de que os rostos dos desaparecidos apareciam nas telas dos jogos se espalhou pela cidade, mas ninguém conseguia confirmar a história. Ainda assim, a curiosidade mórbida atraía novos frequentadores para o arcade, onde jogavam sem se importar com os avisos ou o medo que começava a rondar o lugar. No entanto, aqueles que prestavam atenção juravam que as feições pixeladas nas telas se tornavam cada vez mais nítidas, como se os desaparecidos estivessem lentamente ganhando consciência dentro do próprio jogo. Uma noite, um grupo de amigos decidiu investigar o mistério. Entre eles estava Lucas, cujo irmão mais velho era uma das vítimas desaparecidas. Determinado a descobrir a verdade, ele convenceu seus amigos a irem até o arcade após o fechamento. Eles forçaram a porta e entraram na escuridão. O ar dentro do salão estava denso, pesado, como se algo invisível os observasse. Quando chegaram à máquina misteriosa, a tela estava apagada, mas ao se aproximarem, ela ligou sozinha, mostrando a imagem distorcida do rosto do irmão de Lucas. Uma voz sussurrante ecoou pelo salão, quase indistinguível, como um chamado de outro mundo. "Me ajude!" Lucas congelou, sentindo um calafrio subir por sua espinha. Um dos amigos, tomado pelo terror, tentou sair correndo, mas a porta do arcade estava trancada, como se o lugar inteiro tivesse ganho vida. As máquinas ao redor começaram a piscar, e os sons dos jogos antigos ecoaram como lamentos, misturando-se com risos distorcidos. Os rostos das vítimas apareciam em todas as telas, os olhos arregalados de desespero, enquanto suas mãos pixeladas pareciam pressionar o vidro, tentando sair. Lucas, desesperado, se aproximou da máquina e começou a gritar pelo irmão. A tela mostrou o irmão em meio à escuridão, repetindo sem parar: "Por que você veio?" De repente, os personagens dos outros jogos começaram a se mover sozinhos, saindo das máquinas, deformados e grotescos, caminhando na direção dos amigos, como se estivessem prontos para capturá-los e arrastá-los para o mesmo destino sombrio. A única saída parecia ser jogar o jogo até o fim. Lucas não tinha escolha.
Ele segurou o controle com as mãos trêmulas, sabendo que um erro poderia condená-lo para sempre. O jogo se desenrolava de maneira assustadora, com sombras que o perseguiam em corredores sem fim, enquanto seus amigos gritavam ao fundo, sendo puxados para dentro das telas. No último nível, Lucas se deparou com o avatar do próprio irmão, parado, pixelado e sem expressão. A voz que vinha da tela agora soava quase robótica. Você não pode me salvar. Agora é tarde demais. As luzes do arcade piscavam descontroladamente. E em um último momento de desespero, Lucas tentou desligar a máquina. Mas antes que conseguisse, tudo ficou escuro. Quando a polícia chegou no dia seguinte, o arcade estava vazio. Nenhum sinal de Lucas ou seus amigos. Apenas as máquinas ligadas, com as telas mostrando vagamente os rostos deles, pixelados, presos para sempre no mundo virtual. O arcade foi fechado, mas de vez em quando, moradores locais relatam ouvir sons de jogos vindo do prédio abandonado. E os poucos corajosos que olham pela janela dizem que veem rostos distorcidos, presos nas telas como se implorassem por ajuda de um mundo ao qual nunca poderão escapar. O jogo proibido. Havia um rumor sobre um arcade específico em que um jogo proibido aparecia na máquina durante certas noites. Diziam que o jogo era chamado Luz Vermelha e ninguém sabia sua origem. Curiosos e corajosos tentavam jogá-lo, mas as consequências eram aterrorizantes. Quando o jogo começava, o salão todo ficava em silêncio absoluto, mesmo que estivesse lotado. O jogador era desafiado a sobreviver em um cenário de nevoeiro, enquanto uma figura com olhos vermelhos brilhantes os perseguia. Os que não completavam o jogo até o fim desapareciam no dia seguinte. Um grupo de amigos, desafiando o rumor, decidiu jogar. Mas um a um começaram a sumir do arcade, como se fossem puxados para dentro da máquina. O último amigo, desesperado, tentou desligar o jogo. Mas antes que pudesse, a tela piscou, revelando seus rostos aterrorizados, presos dentro do jogo, com a figura de olhos vermelhos atrás deles, rindo. Ele nunca mais foi visto. Após o desaparecimento de seus amigos, o arcade onde o jogo proibido Luz Vermelha havia sido ativado foi fechado pela polícia, mas os corpos nunca foram encontrados. O dono do local, profundamente abalado, fechou as portas e se mudou para longe, deixando o prédio abandonado e os rumores para trás. Mas, como era de se esperar, a história de um jogo amaldiçoado começou a atrair curiosos de toda parte. Todos queriam descobrir o que realmente acontecia quando alguém jogava Luz Vermelha. Um grupo de adolescentes locais, fascinados pela lenda, decidiu se infiltrar no arcade, agora em ruínas. Armados com lanternas e câmeras para documentar tudo, eles entraram à noite. O ar estava pesado e uma sensação de opressão os envolveu assim que cruzaram a porta enferrujada. As máquinas estavam empoeiradas, os sons de outrora silenciados, mas no fundo do salão, a antiga máquina onde o jogo amaldiçoado havia aparecido ainda estava lá, intacta. Um dos garotos, Diego, o mais corajoso do grupo, aproximou-se da máquina. Seus amigos o advertiram para não ligar, mas Diego, desafiador, colocou uma moeda no console. A tela piscou violentamente e o jogo, Luz Vermelha, mais uma vez tomou vida. A sala inteira ficou em silêncio absoluto, como se o tempo tivesse parado. Assim que a primeira luz vermelha apareceu no jogo, uma sensação sufocante de medo se apoderou deles. No início, tudo parecia apenas um jogo bizarro, com Diego guiando seu personagem por corredores escuros, fugindo da figura de olhos vermelhos brilhantes. Mas, conforme ele avançava nos níveis, os corredores na tela pareciam coincidir com o layout do arcade real. As luzes de suas lanternas começaram a falhar e o clima ao redor ficou cada vez mais gelado. Subitamente, ouviram passos vindos de trás das máquinas. As sombras se moviam como se algo ou alguém estivesse os observando. Quando Diego chegou ao último nível, a figura de olhos vermelhos apareceu na tela, fixando um olhar penetrante em sua direção.
Um som baixo e crescente começou a ecoar pelo arcade, como uma respiração pesada e profunda, e logo perceberam que não vinha do jogo. As luzes da máquina de repente piscaram, e os olhos vermelhos que antes estavam na tela, agora pareciam se materializar na escuridão do salão. Diego, com as mãos trêmulas, tentou pausar o jogo, mas a figura o seguia implacavelmente. A cada movimento no console, ele ouvia seus amigos gritarem ao fundo. Virando-se, ele viu algo que o congelou. Seus amigos não estavam mais ao seu lado. As máquinas ao redor pareciam engolir as sombras de seus corpos, deixando apenas um vazio silencioso e aterrador. Desesperado, Diego continuou a jogar, acreditando que a única forma de escapar seria completar o jogo. Mas então a voz soou. Não era mais o jogo, era como se a máquina estivesse viva. "Você não pode correr, você já está aqui", sussurrou a figura, enquanto as paredes do arcade pareciam fechar em torno dele. Quando a luz vermelha final piscou, Diego deu seu último comando, mas antes que pudesse ver o desfecho, a tela ficou completamente preta. Ele sentiu o frio envolver seu corpo e, no reflexo escuro da tela desligada, viu a figura de olhos vermelhos atrás dele. No dia seguinte, os pais dos adolescentes chamaram a polícia, mas o arcade estava vazio. As câmeras que eles levaram foram encontradas, mas os vídeos só mostravam corredores escuros e estáticos, com um único frame sinistro no final. Diego, pixelado, dentro do jogo, com os olhos brilhando em vermelho, congelado em um grito silencioso. O arcade foi lacrado para sempre, mas quem passa por lá à noite jura ouvir o som abafado de moedas caindo nas máquinas, seguido por sussurros e risos distorcidos ecoando pelos corredores vazios. O nome Luz Vermelha nunca mais foi visto. Pelo menos até alguém decidir desafiar o destino mais uma vez. A maldição do fichário. Um adolescente encontrou um velho fichário de arcade em uma venda de garagem. Era um objeto comum, mas o vendedor, com um olhar sinistro, avisou para nunca usá-lo depois da meia-noite. Ignorando o aviso, o garoto e seus amigos foram ao arcade local naquela mesma noite e decidiram testar o fichário após o horário indicado. Logo que inseriram a ficha na máquina, as luzes do arcade começaram a piscar e um jogo desconhecido foi ativado. Chamava-se A Jornada Sem Fim. O jogo consistia em correr por corredores infinitos, cheios de sombras que sussurravam segredos obscuros. A cada nível, o ambiente no arcade ficava mais frio. As sombras pareciam se mover ao redor deles, e os jogadores começaram a sentir como se estivessem sendo observados. De repente, um dos amigos desapareceu. Depois outro. Apenas um dos amigos conseguiu correr para fora do arcade, mas quando olhou para trás, viu seus amigos presos nas telas dos jogos, gritando silenciosamente. A ficha foi encontrada ao lado da máquina, mas ninguém nunca mais teve coragem de usá-la. Apesar do medo que envolvia o arcade e as lendas sobre o fichário amaldiçoado, a história começou a se perder no tempo. O lugar fechou, a poeira acumulou-se sobre as máquinas, e o prédio, esquecido, tornou-se apenas mais um ponto sombrio e abandonado na cidade. No entanto, para os mais curiosos, o mistério continuava a rondar suas mentes. Diziam que o fichário ainda estava lá, ao lado da última máquina usada, intacto, esperando por alguém corajoso, ou tolo, o suficiente para tentar usá-lo. Certa noite, um homem chamado Rogério, recém-chegado à cidade, ouviu as histórias e decidiu que iria provar que tudo não passava de uma farsa. Ele não acreditava em maldições ou lendas urbanas e via na situação uma oportunidade perfeita para impressionar alguns amigos. Rogério conseguiu encontrar um antigo funcionário do arcade que relutantemente lhe deu acesso ao prédio abandonado, alertando-o sobre os eventos bizarros ocorridos ali. "Isso é só superstição", disse ele aos amigos antes de entrar, armado apenas com uma lanterna e uma câmera para registrar tudo.
ao cruzar as portas enferrujadas, sentiu um arrepio involuntário percorrer sua espinha. O ambiente estava opressivamente silencioso e o cheiro de mofo dominava o ar. As máquinas cobertas de poeira pareciam sombras fantasmagóricas à sua volta. Rogério caminhou até o fundo do arcade, onde o fichário amaldiçoado ainda estava, exatamente como diziam as histórias. A ficha, desgastada pelo tempo, estava ao lado da máquina, como se estivesse esperando por ele. Com um sorriso de descrença, ele pegou a ficha e a colocou no console, rindo da simplicidade de tudo. A máquina zumbiu lentamente a vida, e o jogo, A Jornada Sem Fim, piscou na tela, com seu título distorcido e trilha sonora macabra. No início, parecia apenas um jogo comum de arcade. Rogério controlava um personagem pixelado que corria por corredores escuros, iluminados apenas por uma fraca luz, enquanto sombras deformadas se arrastavam nas paredes. Mas, à medida que avançava pelos níveis, algo começou a mudar. As sombras no jogo pareciam mais reais, como se observassem seus movimentos. De repente, ele percebeu que os corredores do jogo eram assustadoramente semelhantes ao layout real do arcade. As luzes da lanterna de Rogério começaram a piscar. O ambiente ao redor ficou mais frio, e ele sentiu uma presença estranha, como se não estivesse mais sozinho. Olhando ao redor, ele viu as outras máquinas ligando sozinhas, uma a uma, projetando imagens borradas de pessoas, suas feições pixeladas e distorcidas. Seus sussurros ecoavam pelo salão, pedindo por ajuda, suas vozes cheias de desespero. Rogério percebeu que os rostos que apareciam nas telas eram dos amigos que haviam desaparecido anos atrás. Assustado, ele tentou parar o jogo, mas a máquina não respondia. A cada nível que completava, o arcade ao seu redor ficava mais sombrio, mais opressivo, até que ele sentiu uma pressão sufocante no peito. As sombras do jogo começaram a sair da tela, deslizando lentamente para o mundo real. Agora não eram apenas pixels, eram entidades deformadas, movendo-se em sua direção, com olhos brilhando no escuro. Rogério, em pânico, tentou desligar a máquina, mas a ficha estava presa. Desesperado, ele puxou com todas as suas forças, mas o som da ficha ecoando pelo salão pareceu despertar algo. As sombras se agitaram e começaram a se aproximar mais rápido. O ar ficou gelado e o som de passos ecoou pelos corredores escuros. Então, a tela piscou uma última vez e as sombras no jogo se tornaram completamente reais. Elas o cercaram e a última coisa que Rogério ouviu foi um sussurro frio e cortante. Você jogou, agora faz parte do jogo. Na manhã seguinte, a polícia foi chamada por moradores que ouviram barulhos vindos do prédio abandonado. Quando chegaram, encontraram apenas a máquina ligada, com o jogo pausado no último nível. A ficha estava no chão ao lado da máquina. Mas, assim como as outras vítimas, não havia sinal de Rogério. Dizem que às vezes, se você passar perto do arcade durante a noite, é possível ouvir os sons dos jogos e ver vultos vagando pelo salão abandonado. Alguns juram que viram o rosto pixelado de Rogério na tela da máquina, correndo eternamente pelos corredores escuros, preso em A Jornada Sem Fim, onde ele agora é apenas mais um dos muitos que desapareceram para sempre. Arcades são lugares que deveriam trazer alegria e diversão, mas, como vimos nessas histórias, algumas máquinas guardam segredos sombrios e inimagináveis. O simples ato de inserir uma ficha pode desencadear uma série de eventos que vão muito além do entretenimento. Desaparecimentos, figuras sombrias e jogos que parecem ganhar vida, transformando diversão em puro terror. As lendas sobre esses arcades amaldiçoados continuam a assombrar aqueles que ousam se aproximar, e quem entra em contato com essas máquinas misteriosas parece estar fadado a desaparecer sem deixar vestígios. Será que tudo isso é apenas fruto da imaginação? Ou há algo mais? Algo que não podemos entender? Então deixe seu comentário, curta e compartilhe este vídeo. Não perca nossos próximos conteúdos.
Escolha uma das duas opções na tela para continuar maratonando. Nos vemos no próximo vídeo.